Então, hoje nós temos a aula 87, Política de Extermínio do Indígena durante o Império, né? Então, a aula aqui está cadastrada no GR8 na data de hoje, dia 21/10/2020, certo? Você vai verificar aqui, olha só, balanço das atividades do M2. Vamos olhar primeiro do M1. Olha aqui, está um pouco mais para baixo, né? Você vai entrando no blog olhando lá. Olha, cadê aqui? Balanço das atividades, terceiro ciclo, M1. Entrando lá, você vai ver que no M1, nós consideramos como atividades a aula 60, a aula 61, a aula 74. Dessas três, que está no portfólio, só essa aula 74, o portfólio 1. E a autoavaliação que foi feita direto lá no GR8, certo? Então, esse foi que fechamos as atividades do M1. Então, ao todo, uma, duas, três atividades, e das três, uma está no portfólio, certo? E aí, agora nós já estamos entrando no M2, né? O M2 eu coloquei ele bem aqui, ó. A primeira aula do M2, na verdade, não é a primeira aula do M2, não. Depois que fechamos aqui, né? A aula 87 é a terceira. Olha o M2 que nós já temos. Nós já temos a aula 79, a aula 82 e hoje a aula 87, tudo isso é para o M2. Agora, então, no M2 é tudo portfólio. Da agora para frente é tudo portfólio até o final, né? Então tá aqui, o portfólio 2 é a aula 79, o portfólio 3 é a aula 82 e o portfólio 4 é a aula 87. E ela está desse jeito postada lá no GR8 para vocês se orientarem, né? Então, assim, mas a aula 79, que dia que é, professor? Tá aqui, ó. Para acessar a aula 79, vamos clicar aqui para você ver. Então, a aula 79 está no GR8, que dia? Olha, 23/9. E está dessa forma aqui, aula 79, segundo reinado, portfólio 2. Certo? Então, só para a gente manter a nossa organização, nossa orientação, está dessa forma aqui no blog para a gente caminhar. Certo? Então, nós entramos na aula de hoje, né, especificamente. Temos algumas imagens para dar uma olhada, mas principalmente nós temos os textos, né? O texto para a gente verificar. Essa aqui é a imagem primeira que eu queria já tratar com os senhores, né? Porque vocês vissem, olha as vestimentas dessas pessoas, né? Então, veja, aqui nós temos índios numa condição natural, vamos assim dizer, olha, sem o busto, né? E mais veja, olha aqui, essa parte de baixo dessa moça aqui, dessa índia. Então, não é uma roupa feita lá com produtos naturais lá da aldeia. Aqui tem tecido, tá vendo? Então, ou seja, a partir do primeiro, um ponto que é claro, a partir do primeiro momento em que o europeu entrou aqui no Brasil, já foi o momento de interferência na cultura indígena do Brasil. Entendeu? Então, ou seja, todo o processo, né, de chegada de europeus aqui no Brasil foi um processo de intervenção na cultura do índio. Então, não existe. É muito difícil a gente dizer que tem alguma tribo em tal lugar assim, que eles estão lá totalmente preservados, estão na sua cultura original. Isso é quase que impossível dizer, né? E assim que eles chegaram aqui, por um processo de conquista mesmo, um processo, às vezes, violento, às vezes foi só dando um presente, às vezes foi fazendo algum acordo. Entendeu? Então, foram várias formas em que o europeu chegou, entrou no Brasil e foi, então, se apropriando desse espaço brasileiro, se apropriando das coisas que tinha aqui no Brasil, inclusive das pessoas que já existiam aqui no Brasil, né? Se apropriando de alguma forma do indígena por aqui, entendeu? Então, essa é uma situação para a gente começar a nossa conversa aqui. E aí eu queria convidar vocês, assim, a gente dar uma olhada no texto, né? Alguns pontos que a gente entende ser relevantes, né, na questão histórica, e depois a gente vai ver aí uma análise de um texto que está ali. E aí você tem a atividade, ela está toda baseada nesse texto, né? Conforme for o nosso tempo aqui hoje, a gente vai entrar na questão aqui, na segunda parte da aula, que é a questão do Brasil, aqui do Goiás. Aqui, ó. Essa questão aqui, praticamente de Goiás. Vamos ver se vai dar tempo, se não der, a gente fica só nessa primeira parte aqui, e depois a gente continua no outro momento. Ok?
Então, alguns pontos aqui de leitura, eu queria ver aí quem gostaria de dar uma lida para a gente nesse primeiro parágrafo. Pode ser vocês, Paula? Posso ler, professor? Então vamos fazer aí. A Liza eu conheço, é a mãe da Ana Laura. Agora eu estou vendo o seu nome direito aqui, viu, Ana Laura? O nome da Liza. Vamos fazer Isis Paula, depois vem aqui você, Ana Laura, e depois o César, por favor. César, filho do 8º B. Ok? Então vai lá, Isis Paula. Primeiro parágrafo, por favor. Chamamos de política indigenista as iniciativas formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas. A política indigenista é orientada pelo indigenismo, conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas com a sociedade nacional. Beleza. Eu acho que nós temos que definir a palavra política, né? O que significa essa palavra política? E definir... bom, indigenista quer dizer que tem a ver com índios, né? Precisa a gente definir, se você sabe muito bem, né? Por que chama índio, né? Vamos só fazer uma recapitulação. Eu queria o Bruno. Bruno, por que índio? Por que a gente chama esse pessoal de índio? Primeiramente, porque quando Cristóvão Colombo ele partiu em busca das Índias com o propósito de que daria para fazer a volta ao entorno do mundo, e ele acabou encontrando um novo continente. E esse novo continente continha, né, os indígenas, como eu prefiro chamar, né, ao invés de índios. Então ele chamou eles de índios por causa que estava para a Índia e chamou o povo daqui de índio, por isso que chama índio, no caso. Então é um equívoco, né? Imaginaram que tinha chegado na Índia. E quem mora na Índia? Os índios, né? Aí, no caso, tem a diferença, né? Quem está lá na Índia é indiano, né? E quem mora aqui toda essa região, quem estava aqui em toda essa região aqui da América, na América, no modo geral, são os indígenas. Então, para separar o nome, como muito bem o Bruno acabou de dizer para a gente aí. Entendeu? Então, aí o que é relativo a indígena é indigenista, né? Então, nós temos tanto aquele que valoriza o indigenista, né? Como aquele que talvez ataca o indigenista, né? Ataca o índio brasileiro ou o indígena brasileiro, ou também o peruano, o colombiano. Então, você encontra em todos esses locais, você encontra aquele que tem traço europeu, espanhol, e aquele que tem traço indígena. E aquele que tem uma mistura, né? E a mistura total, tanto do indígena com negro africano, com o branco europeu, e essa mistura a gente tá no sangue de todos nós aqui. Eu imagino que não tem um de nós aqui, né? Um de nós que está aqui nessa aula aqui agora, essas tantas pessoas que estão aqui agora, eu imagino que não tenha um de nós que tenha pelo menos algum traço na nossa história aí, algum traço negro, algum traço indígena, algum traço europeu. Então, isso eu tenho certeza, eu falo de cadeira. Qualquer um de nós aqui vai achar aí na linha sucessória alguém da etnia negra, indígena ou branca europeia que está presente aí no nosso sangue. Por conta desse tempo, né, que nós estamos na nossa história, né? Esse tempo e todas essas possibilidades biológicas, né, de interação aí. A menos que tenha. Mesmo na Europa, eu estou falando aqui no Brasil porque foi um país, um espaço colonizado, mas mesmo lá na Europa, você vai em determinados locais lá na Espanha, por exemplo, né? Você tem a turma lá, cidades bem populosas com pessoas negras, né, que foram da África e se estabeleceram lá, bem como nos Estados Unidos, bem como em qualquer lugar que você quiser ir, você já tem essa miscigenação um pouco evidente, um pouco bem clara e bem forte mesmo, certo? E agora, o que significa a palavra política? Eu queria perguntar, eu vou perguntar o nome de algumas pessoas aí, se a pessoa quiser falar, fala, fica à vontade, se outra pessoa quiser falar no lugar também, fica à vontade, mas eu quero perguntar para a Ênia, quando você viu essa palavra aí, política indigenista, o que a palavra política significa nesse contexto?
Você quer manifestar, Enia? O que política significa aí? O que você acha que significa? Eu não sei dizer, professor. Certo. Quem se arrisca no lugar da Enia? Enia, fala o nome do outro colega seu aí pra gente fazer um joguinho aí para tentar definir essa palavra e pra gente definir o conceito, né, dentro do contexto. Joga a bola para alguém, Enia. Pedro. João Pedro, faz favor. Fala o que você acha. Oi, professor. O que significa a palavra política aí nesse contexto político e indigenista? Significa... Vixe Maria. Significa Ai, gente, como é que fala agora? Vixe, professor, não sei como é que fala. Não, tudo bem. Mas o fato, assim, o que está acontecendo nesse momento aqui agora em Porá ou nos municípios brasileiros? Está acontecendo uma campanha eleitoral, não é? Para os políticos. Os políticos. Então aí, beleza. Aí você tem a palavra políticos, você tem a palavra política, certo? Tem a ver? Tem a ver, mas não dá o significado que a gente precisa aqui agora. Mas o que significa? O que significa política? São atitudes dos políticos, né? Então, nós precisávamos definir quem são os políticos. Nós somos aqueles que vivem na polis. No contexto grego, né, a palavra polis significa cidade. Quem vive na cidade é cidadão. Quem vive na polis é político. Polis significa cidade. Político significa cidadão. Só que no Brasil a gente aproveita um monte de palavra para a gente significar coisas diferentes, né? Aqui lá no Brasil. Por exemplo, eu tenho aqui a manga do jaleco, mas eu tenho a manga que eu chupo. Então, ou seja, a mesma palavra significando coisas diferentes. E é o caso da palavra política. Então, no caso, os políticos. Então, Oi? no caso, os políticos seriam cidadãos que representam a maioria. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Pois é, essa é a deturpação do conceito. Porque políticos significa cidadãos. Eu, você, todos nós somos políticos porque nós vivemos na polis, que é a cidade. E cidade aqui não quer dizer cidade e fazenda, não, tá? É cidade enquanto nós somos membros da sociedade civil brasileira. Então, nós somos políticos e somos civilizados. Temos cidadania. Por isso, nós somos políticos. Só que aí o conceito foi sendo deturpado em tirar de nós o nome político e entregar esse nome para os governantes. Aqueles que assumem o poder de governo, aí a gente tem esse vício de chamá-los de políticos, certo? É o que você acabou de dizer aí para a gente. Então, são aqueles entre nós que nos representam, são os políticos. Então, nós estamos na campanha política aqui agora, então tem 6 candidatos para querendo ser os políticos prefeitos de Porá. Então, um deles vai ser o nosso prefeito a partir do ano que vem. Entendeu? São os políticos. E aí, beleza. Então, já que está dessa forma, que os governantes são os políticos, como que eles governam? Como que eles governam? Eles governam a partir de políticas. Né? Os políticos, eles produzem políticas. E todo o governo deles, tudo que eles querem fazer, tem que fazer com base na... Vamos lembrar a palavra, que aí vai chegar na palavra política. Tudo que um governante quer fazer para a gente, e ele faz, mas ele tem que fazer com base na... O que controla? Lei. Lei. Justamente. Então, tudo que os nossos políticos podem fazer é com base nas leis. Então, política, agora, vai significar para a gente, agora para frente, a palavra lei. Certo? Então, políticas indigenistas seria todas... Aí, definição para a gente seguir, tá, gente? Política indigenista seria leis, normas, regras estabelecidas no governo para atender, no caso, os indígenas, certo? Como nós temos políticas educacionais, que são leis e normas para definir o nosso sistema de educação, as nossas aulas, o nosso conteúdo. Existem políticas
do trânsito, leis para definir o nosso trânsito. Políticas sociais, leis para definir como que vai agir aí com o pobre e tudo mais. E aí, políticas indigenistas. João Pedro e Enio, vocês dois foram chamados para falar, agora compreendeu? Então, se alguém te perguntar, o que é uma política indigenista? Você vai dizer. Entendi, professor. São leis que o governo estabelece para atender uma determinada parte da população. Uma determinada parcela, um determinado grupo da população. Tá claro, meninos e meninas? Sim. Maria Tereza, você está me Sim. ouvindo? Maria Tereza, está me ouvindo? Maria Tereza? Maria Tereza, se você está nos ouvindo, se manifeste. Ela está com a mão levantada, eu vou baixar a mão dela, certo? Ela não quer. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Ora, a próxima inscrita que leria aqui o texto para a gente é a Ana Laura, né, do 8º A. Pode fazer favor, Ana Laura? Política indigenista e indigenismo são categorias históricas, noções empregadas essencialmente no século XX. A categoria indigenismo deve ser referida preferencialmente às diretrizes vitoriosas no primeiro Congresso Indigenista Interamericano, Aonde aconteceu isso? realizado no México em 1940. Aí foram formulados os princípios e metas transformados em práticas ou políticas indigenistas pelos países do continente americano. Justamente. Então, tá claro para a gente o contexto, meninos, aí da forma que está sendo dito. Por quê? Porque não se preocupava com os índios, sabe? Eram como bichos que estavam por aqui. Não tinha que se preocupar com esse povo, como assim dizer. Depois que passou o período colonial, depois que praticamente todos os países aqui da América já estavam independentes de Portugal, quando então cada um desses países foram buscando quem somos nós, qual que é a nossa cultura, tá? Quando o Brasil falou o que é ser brasileiro, quando o argentino, o que é ser argentino, né? Pensa, gente, talvez para a gente aqui é muito, a gente não consegue imaginar porque a gente já nasceu brasileiro, né? Agora pensa naquela transição ali, daquele povo que teve um avô que era português e chegou aqui, está aqui no Brasil, e ele nasceu aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas vive as tradições lá de Portugal ainda, mas aqui no Brasil existem os indígenas, existem os africanos que estavam por aqui na condição de escravo, e aí essa condição de escravo deixou de ser uma regra no Brasil, e eram negros livres aqui, tinha índios aqui, tinha descendentes de portugueses aqui, e aí o que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Então, ou seja, podia acontecer alguma confusão na cabeça das pessoas. Para nós não faz tanta diferença, né? Vocês sabem, eu assino Maluf, né? Esse Maluf veio da onde? Veio do povo árabe, né? Propriamente dito. Então, meu bisavô veio da Síria. Então, assim, na casa da minha avó, a gente sempre teve comidas árabes lá e etc. Mas não aprendemos a falar árabe, porque foi o bisavô, então meu avô não aprendeu e assim não seguiu para frente essa tradição. Mas aí quando se pergunta, o que Caio é? Eu sou um brasileiro. O que mais? Eu sou um negro, né? Existe uma série e assino Maluf, que é nome árabe, entendeu? Mas também assino Silva, que é um nome estritamente brasileiro, assim, vamos dizer. Certo? E esses pontos todos vão compondo a questão cultural do estabelecimento das pessoas aqui. E aí, depois que passou a independência desses países americanos, a maioria já se tornou república, então tendo uma certa autonomia maior ainda, né? Aí começaram a pensar, aí os índios, como é que fica essa questão? E aí tem essa data que a Ana Laura acabou de ler para a gente, 1940, lá no México, que não foi só por questão do México, foi questão da interamericana, né? Ou seja, entre os países da América aqui, que existiam vários problemas a ser resolvidos, tanto a questão negra, mas também a questão indígena indigenista que se arrastava.
E aí se estabeleceu um contrato, né? Um contrato lá. As populações interamericanas de 1940 estão reunidas para dizer: temos uma dívida com o povo indígena. E aí nós precisamos agora corrigir, agora para frente, os problemas que nós causamos, nós europeus, né, causamos para esse pessoal assim que chegamos aqui na América. E aí nós temos, então, cada país desse que participou do Congresso, né, gente? Cada país que participou do Congresso foi começando a fazer o quê? Começando a estabelecer as suas políticas. Como que esse país, o Brasil, agora vai tratar o indígena, entendeu? Então, veja, chegaram aqui no Brasil mais ou menos quando? Ou chegaram na América mais ou menos quando os europeus chegaram aqui? Lembra aí? 1500. 1500. Aí, século XIV. chegaram por aqui, exploraram... 16, tá bom? Somos os dois primeiros. 16. Isso. Então, chegaram por aqui, exploraram as riquezas, exploraram os indígenas que moravam aqui, abandonaram esses índios para lá, trouxeram os negros africanos, escravizaram essa turma aqui e foi deixando esse povo para lá. Então, 1500, 1900, 400 anos depois, então, começaram a conversar e entender a necessidade de se estabelecer políticas, de estabelecer amparo a essas pessoas, né, de alguma forma. E aí, essas políticas, os países começaram. Agora é a vez do César, que nós conversamos, César Filho. Leu o próximo parágrafo para a gente ver como é que foi aqui no Brasil as primeiras conversas depois desse congresso que aconteceu lá no México. No Brasil, desde o século XVI, existem instrumentos legais que definem e propõem uma política para os índios, fundamentados na discussão da legitimidade do direito dos índios ao domínio e soberania de suas terras. Esse direito, ou não, dos índios ao território que habitam está registrado em diferentes legislações portuguesas, envolvendo cartas régias, alvarás, regimentos e etc. A nossa última aula de história, antes das férias, né, nós fizemos uma aula lendo essas leis. Não sei se vocês estão lembrados, né, mas a gente podia retomar lá depois. Eu fiz slides, né, de cada uma dessas cartas. E nós vamos retomar elas nessa aula aqui também. Mas nós já temos estudado isso, você pode revisar lá outra vez. Então, sempre teve, né, o índio é dono da terra ou não é dono da terra? Ele tem soberania ou não tem soberania? Ele tem direito ou não tem direito? Então, vem lei que dá direito para o índio, tem lei que vem tirando o direito do índio. E assim veio acontecendo e está acontecendo até nos nossos dias atuais, né? Nos dias atuais, eu não queria entrar tanto nesse assunto aqui agora, mas você sabe, você verifica essas questões aí da demarcação das terras indígenas. Nós estamos num governo atual e esse governo ele não é nada favorável à demarcação dessas terras. Ele quer que essas terras sejam, então, produtivas. Essas terras que os índios têm demarcadas para eles viverem, o nosso governo atual quer que essas terras sejam tomadas por fazendeiros para que possam, então, gerar riquezas aqui no Brasil e produção. Entendeu? Nós temos problemas aí. Então, em 16 nós já temos aí esses instrumentos, e aí a gente vai dar uma olhada em algum deles aí. Outro ponto, instrumento que foi bem interessante, foi o envolvimento da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, veja bem, ela estava... Bom, olha aqui, no período colonial, a política para os índios envolveu extremos. Então, existiam as guerras justas, certo? E nós temos que definir esse conceito de guerra justa aqui, porque acontecia escravização de índios, né? Havia escravização de índios. Mas existiam as ações missionárias dos jesuítas, dos padres católicos, que defendiam esses índios. O que era uma guerra justa? Suponha que o fazendeiro estabelece lá um espaço, um território para ele produzir, e esse território tem índios, e esses índios se sentem ameaçados e atacam o fazendeiro. Esse índio vai lá e põe fogo em alguma coisa do fazendeiro. Então, isso acaba, sem precisar de um juiz, precisar de nada. Isso já é o quê? É uma guerra justa.
já que o índio feriu, invadiu o espaço privado ali do fazendeiro, então esse fazendeiro tem o direito de escravizar aquele índio, aprisionar aquele índio, ou matar aquele índio, entendeu? Esse é o conceito de guerras justas trazidas nesse contexto, certo? Entendeu o que é guerra justa, meninos e meninas? Sim. Entendi. Beleza. Então, se o índio merecer, e quem vai dizer que o índio merece ou não merece? O dono da fazenda é o português aqui, o europeu que estava aqui. Se o índio merecer, ele pode estabelecer ali a guerra justa contra o índio, e aí ele tem arma de fogo, ele tem o que for preciso para fazer o processo aí. E aí o que aconteceu? Já na legislação imperial, não é benéfica aos índios, seja pelo regulamento das missões de 1845, entendeu? Depois nós tivemos uma lei de terras, né? Essa lei de terras também só dava direito às terras aos europeus ou descendentes europeus. Esse assunto que nós vamos retomar lá no 9º ano, lá no primeiro bimestre, certo? E aí, o que acontece? Essas assembleias, né, não deram condições para os índios, para eles se estabelecerem. Por quê? Porque os jesuítas que defendiam os índios, um século depois, o que fizeram com eles? Mandaram os jesuítas todos embora daqui do Brasil. E aí o governo tomou as terras que eram dos padres jesuítas, entendeu? Então deixaram aí os índios a ver navios, né? Deixaram os índios sem proteção. Eles tinham a proteção dos jesuítas, e vocês lembram, né, gente? As terras dos jesuítas, as terras dos padres, o governo não podia tomar, entendeu? Era terra da igreja que não podia tomar. O que o governo fez? Mandou os padres embora. Vai embora para a Europa, não volta aqui. E aí, com isso, foi, então, assumindo essas terras. A gente está falando de jesuíta aqui, mas não foram só os jesuítas que foram mandados embora, não, viu? Todos os padres católicos, todas as congregações foram mandadas embora daqui, naquele contexto, para o contexto do estabelecimento do governo português, de um cara chamado, um governador do rei de Portugal aqui no Brasil, chamado Marquês de Pombal, né? Então, ele fez esse processo. E aí, o que nós estamos fazendo? Eu estou contando uma história para vocês lá do ano 1600, tá? Estou contando uma história de 1600, que vai repercutir ou vai dar efeitos aqui nos anos 1800, certo? Que é o século aí do Império. E que também tem consequências nós vemos agora nos anos 2000, né? Então, é uma situação aí que é histórica. Não é simplesmente um índio agora reclamar uma coisa de agora, é uma coisa histórica que foi se configurando ao longo do tempo. Então, esse que é o ponto que a gente discute essas questões aí, entendeu? Aí lá no século XIX, que foi justamente o tempo imperial do Brasil, né, nos anos 1800 e tantos, a política para os índios foi marcada pela remoção e reunião de aldeias. Então, veja bem, como é que o governo brasileiro entendeu que ia ajudar os índios? Vamos fazer o seguinte, vamos separar um lugar aqui para os índios, e aí tem índio ali, vamos pegar lá, juntar tudo e jogar aqui dentro. Tem outro lá na frente, vamos juntar lá tudo e jogar aqui dentro. Entendeu? Então foi esse processo aí de reunir as nações indígenas aqui no Brasil num lugar só. Isso foi ideia do próprio Dom Pedro I, né? Ele começou com essa questão, né, para que, então, em respeito aos índios, vamos determinar um espaço para eles e vamos reunir essa turma toda num lugar só e pronto, nós estamos, então, resolvendo o problema dos índios. Mas vocês sabem muito bem que nós temos várias tribos com várias formas diferentes de viver, com várias formas de organização social. E isso, de fato, foi também uma invasão, né? Foi também algo que foi negativo para a história do Brasil, essa situação, ok? E aí nós chegamos numa primeira instituição, né? Quem se inscreve para ler aí? Vai preparando. Uma primeira instituição brasileira. Professor. Sim. Uma primeira instituição brasileira que vai, então, amparar o índio, ou que vai ser criada justamente para garantir o benefício do índio. Mas ela também fez as suas sacanagens contra os índios. Vai lá, por favor. Com o advento da República e a criação do Serviço de Proteção aos Índios,
SPI, foram estabelecidos ou reforçados alguns princípios indigenistas, voltados para a prevenção de qualquer coerção ou violência aos índios, o respeito às instituições e valores indígenas e a garantia à posse de suas terras. Esses princípios foram transformados em políticas indigenistas através da proteção leiga aos índios pelo Estado. Justamente. Proteção leiga significa que não é mais aquela proteção dada pela igreja, pelos padres, mas é uma proteção dada pelo governo brasileiro, independente da religião. Né? Simplesmente essa proteção tem que ser feita. Então, primeira instituição, você acabou de ler aqui para nós, Bruno, é o serviço de... Professor, desculpa interromper, mas tem um microfone que tá... Não sei se só para mim tá como se fosse... Parecendo que tá batendo, tá muito ruim, eu não tô conseguindo nem ouvir. Pra mim também tá. Olha, aqui eu não tô conseguindo ver. Eu tô supondo que é o meu, né? Tô pensando que pode ser o meu. O Gabriel tá com ele ligado aqui. Deixa eu... Não. Ativei o mudo do Gabriel. Não sei se vai fazer diferença. Não é o meu, não. Ô, professor, é o do senhor, porque o senhor tá falando e tá mexendo, ele fica arrastando. Ah, entendi. Aí ele fica só... Beleza. Então, agora eu não vou mais usar... melhorou. Agora sim parou. Que bom, então. Não, mas é isso mesmo. Esse captador que tem aqui nesse fone aqui, às vezes ele não está muito bom em fazer isso. Beleza. Vamos resolvendo e continuando, né? Então, esse Serviço de Proteção ao Índio foi essa instituição brasileira para que fizesse valer essa proteção, prevenção do índio aqui no Brasil, né? Mas, como no Brasil, assim, nem tudo funciona como deveria funcionar, né? Infelizmente, nem tudo funciona como deveria funcionar. E aí ocorreu que, olha, entretanto, uma determinada política indigenista nem sempre correspondia a uma ação em favor do índio. E o SPI, então, Serviço de Proteção ao Índio, acabou sendo extinto lá nos anos 60, né, por problemas de quê? Olha, corrupção, né, e esbulhos de terras indígenas. Ou seja, roubaram, tomaram as terras que eram para ser dos índios. E aí, em 1967, resolveram trocar, né? Uma instituição que vai, então, substituir o SPI, foi essa instituição aqui que eu acho que você já ouviu falar, né? Que instituição que é? Alguém me fala o nome dela? Tá lendo aqui no texto, pessoal? FUNAI. Alguém, você já ouviu falar nessa instituição? Não. Olha o nome dela completo. Fundação Nacional do Índio. Nunca ouvi falar. FUNAI. Então, essa FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, no governo do PT, governo federal do PT, Lula e Dilma, tinha um ministério para as questões indígenas, né? Aí, nesse governo Bolsonaro, então, ele enxugou os ministérios, aí a questão do índio, ela está vinculada ao Ministério da Damares, sabe? O Ministério da Mulher, Direitos Humanos, etc. E aí teve muitos protestos contra isso, né? Uma vez que os índios não estão sendo bem cuidados, da forma que eles acham que deveriam estar sendo cuidados, certo? E aí, então foi lá, 67, criou aqui a FUNAI, né? Aí toda a política indigenista se baseou nos princípios. Foi aparecendo alguns princípios. Vamos só citar alguns deles aqui, olha. Em 73, teve o Estatuto do Índio, né? Então, regula a situação jurídica dos índios. É a questão de que os índios podem votar, mas eles não são obrigados como os demais brasileiros, por exemplo, né? E outras coisas mais, né? Que dá o direito do índio continuar sendo índio aqui no país.
Em 1988, até 1988, estava centrada aí, as políticas indianistas estavam centradas aí nas questões relativas ao índio, né, dentro do contexto nacional. Um princípio indigenista, né, e todas as constituições que nós tivemos antes, né, no período republicano, depois de Getúlio Vargas, olha, de 1934, 1946, 67 e 69, esteve presente essa questão. Já em 88, né, foi tirada essa diretriz, né, no sentido assim de que o índio, só reformulando aqui para a gente entender, olhando para vocês aqui, até 1988 era políticas e leis para que o índio se tornasse brasileiro, ou leis do Brasil que acolhia o índio, mas o índio tinha que ser brasileiro. Em 88, as leis então liberaram o índio para continuar sendo índio, entendeu? Então, na Constituição de 88, nós temos aqui uma organização para que os índios pudessem manter a sua organização social, os seus costumes, as suas línguas, as suas crenças, as suas tradições, os direitos sobre a terra e toda a tradição que eles queiram ter. Beleza? Alguma dúvida quanto a essa questão, meninos e meninas? Professor, Pode falar. Mudando de assunto, se um índio matar uma pessoa, ele é julgado normalmente? Essa é uma pergunta muito específica. Eu não sei te responder. Professora, qual foi a... Oi? Professor, qual foi a data mesmo em que teve uma lei que autorizou não, né? Deu o direito para o índio votar? É 19 do que mesmo? Não, é a lei de 88, no caso da Constituição. Agora, a lei específica, eu não sei te dizer agora, não. Né, porque tinha lá em cima 19, não sei tá. do que. Aí, aqui. Antes no disso? ano 73. Então tá aqui, ó. Lei aí. 6.001. Aqui regula a situação jurídica, né? Mas não está escrito sobre a questão do índio poder votar especificamente, não. Não, tá certo. Entendeu? É a questão, assim, de o que é ser índio, né? A condição de ser índio foi dada por esse estatuto aqui. Mas aí a discussão é essa, né? Agora, essa pergunta aí deixa eu só localizar aqui de novo. Luísa, né? Essa pergunta eu não sei te dizer, não, Luísa. Eu estou inclinado, eu sei que ele vai ser julgado como qualquer um de nós. Entendeu? Porque a questão é a lei, é o pecado contra a vida, né? Agora, se ele aparecer totalmente nu, né? Agora deixa outro ponto, que é da cultura indígena. Você sabia que quando o índio se pinta, aquilo ali é roupa para ele? Do mesmo jeito que você coloca um terno, uma gravata, você coloca um vestido longo, quando o índio se pinta, é o mesmo efeito, entendeu? As roupas para nós é a tinta para o índio, entendeu? Então, se o índio aparecer apenas coberto com o seu corpo, com a tintura corporal, com a tinta lá, ele andar em qualquer lugar no centro, nenhum de nós tem direito de falar, ele está pelado, ou ele está fazendo um atentado contra o pudor. Nós não podemos. Ele tem o direito de continuar sendo índio e viver a cultura dele. Agora, sobre essa questão, então, vai ficar como... Eu vou buscar a lei, né? Bem como essa lei, Bruno, que você acabou de citar, sobre a questão do índio poder votar e a questão do índio, como que ele é julgado pelo Código Penal. Isso eu vou procurar e depois eu arrumo uma forma de falar com vocês sobre isso, só para atualizar a pergunta que foi feita, porque eu não preparei isso, eu não estudei esse ponto aí que vocês me perguntaram. Certo, Luiz e Bruno? Vamos ver a questão eleitoral e a questão penal, criminal, como que o índio é tratado aqui no Brasil, conforme as leis atualizadas. Certo? Mas aí nós temos, então, em 88, agora pensa, né, gente? Na história que nós vimos aí, 480 anos, quase 500 anos, agora o índio foi, então, na nossa Constituição, devolvido as possibilidades dele. Só que acontece, quase que não sobrou índio, né, vivo para viver esses direitos, né, porque eles já foram quase todos, né, um número muito grande de índios brasileiros já foram dizimados aí na história.
E aí eu queria passar agora para a gente conversar sobre esse histórico das leis, né? Nós já tivemos aquela aula passada lá, há um tempo, que fala dessas leis, e agora nós vamos ver aqui de novo, né? Fazer um retrospecto, uma revisão das leis que apareceram. Ok? Estamos atualizados aí? Fala um ok para mim, só para não saber se eu não estou falando sozinho, gente. Oi. Ok. Ok. Então, a primeira aqui, 1570. O nome foi uma primeira lei contra o cativeiro indígena. Cativeiro é o quê? Aprisionar, né? Primeira lei contra... Porque quando chegaram aqui, podia pegar o índio do jeito que ele quisesse e pronto, né? Então, 1570 foi uma primeira lei que podia, então, não proibir o aprisionamento do índio. Não pode mais prender índio, não pode mais prender índio aqui no Brasil, 1570 a lei disse. Mas ela falou o seguinte, se for guerra justa, aí você pode prender o índio. Então, essa lei só permitia a escravização dos indígenas com alegação de guerra justa. Ok? Então, beleza. O fazendeiro está aí, tem alguns índios aí perto, ele não pode, de jeito nenhum, aprisionar. Mas se ele disser que esse índio cuspiu na cara dele, que esse índio entrou na fazenda dele, então ele podia, então, aprisionar. Que lei forte, né? Vai vendo, né, como que é esse processo. Muito. Tipo assim, seria... Professor, então, tem necessidade de anotar? não ia precisar de provas para poder incriminar o índio, só falar, tipo, ele entrou no meu território, vou prender ele? Isso é até hoje, tá, Isis Paula? Os coronéis, né? A ideia do coronel é isso. Se você... A lei do dono, né? A lei do dono da propriedade. Ele fala e vai. Isso não vai nem a julgamento. Isso que você acabou de perguntar, não vai nem a julgamento. Simplesmente está lá preso. Por que assim está preso? Não, porque é uma guerra justa. Ele invadiu aqui e está preso. Pronto. Está resolvida a questão. Entendeu? Agora, a menos que tenha testemunha, e o testemunho não pode ser um índio, o testemunho tem que ser uma outra pessoa branca, um outro fazendeiro. Entendeu? Então, o processo era meio turvo nesse sentido aí. É uma guerra justa que é justa. É, justa só para um lado, né, Elia? Justa só para o lado do rico aí, nesse caso. Né? Alguma coisa mais, meninos? Professor, tem... Sim, Bruno. Professor, essa daí tem necessidade de anotar? Ô, Bruno, tá tudo aqui no blog, né? Quando você entrou, no link que você entrou para ver a aula, lá embaixo vai ter a tarefa que você fazer, tá tudo aí já. Agora a questão da anotação fica por sua conta, né? Você que imagina aí o que você precisa de guardar. Certo? Ok. Então, o outro ponto aí foi em 1609, né? 40 anos depois, quase. Lei que reafirmou a liberdade dos índios no Brasil. Mas, veja bem, gente, nesse contexto aqui, não era muito lucrativo ficar escravizando o índio, né? O que estava trazendo lucro para o povo? Trazer negros da África para escravizá-los aqui, comprar e vender esses negros, né? Coisa que o índio não, o índio pega no mato, né? Não tem muito assim, não tem valor comercial. E como ele é do mato mesmo, se eu prendo esse índio, uma folguinha que eu dou, ele vai para o mato e eu nunca mais acho ele. Agora, coisa diferente do negro, né? O negro já está trazendo de um outro continente para cá, então ele fica um pouco mais aprisionado aqui, porque não conhece o mato daqui para ele fugir. Quando conheceram, fizeram os quilombos, que nós já vimos na aula passada. Mas o fato é que foram, então, abandonando essa escravização do índio. Não foi porque o índio era fraco, igual você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida. Não foi porque o índio não sabia trabalhar. Não foi. O branco escravizou o índio, sim, e muito, né? Só deixou de escravizar quando foi mais lucrativo buscar um outro tipo de escravização, que no caso era a negra. E também outra coisa que é verdade, ao mesmo tempo que nós tivemos escravização negra no Brasil, nós também tivemos escravização indígena no Brasil. Entendeu? Não foi um momento para começar outro momento, não. As coisas aconteceram aqui concomitantemente. Então, em 1609, reafirmou a liberdade do índio, né? E essa lei foi importante, né? Que tentou garantir novamente a liberdade dos índios, que era ameaçada pelos interesses dos colonos. Quem são os colonos?
Os fazendeiros. Certo? Depois, em 1686, decretação do regimento das missões. Aí regulou o trabalho dos missionários, né, no fortalecimento de mão de obra indígena no estado do Maranhão e do Grão-Pará. Então, essa lei aqui, a 1570, proibiu o cativeiro, mas na Guerra Justa podia acontecer, né? Em 1709, deu uma apertadinha para proteger os índios, mas em 1686 acabou, então, liberando eles para que as pessoas pudessem, então, assumir a mão de obra deles, né, dos indígenas, principalmente lá na produção de cana-de-açúcar, né, dos engenhos, lá da região norte do país. Então, acabou dando, de novo, né, tirando o poder da igreja e deixando os índios por conta dos donos de engenhos para poder aprisionar e pôr para trabalhar e etc. Em 1755, então, teve um diretório que visava, através de medidas específicas, a integração do índio na vida da colônia. Então, foi uma das primeiras leis para fazer com que o índio se tornasse um brasileiro, né? E se o índio se torna um brasileiro, conforme essa lei aqui, agora nós temos a proibição definitiva da escravização indígena. Entendeu? Então, se vocês vão vendo dessa lei aqui, tem uma que aperta, outra que afrouxa. Uma que aperta, outra que afrouxa. Em 1758, foi o fim da escravização indígena, porque foi validando esse diretório, né, que foi estendido a toda a América Portuguesa, certo? Então, esse primeiro aqui foi basicamente lá na Europa, lá no Portugal, 1755. 1758, então, foi esparramando por toda a colônia, e aqui no Brasil também entrou essa lei. Aqui foi o contexto da expulsão dos jesuítas, e aí foi o governo falando, olha, não precisa dos jesuítas cuidar dos índios. Nós mesmos, governo de Portugal e Brasil, nós mesmos vamos cuidar dos índios. Olha essa palavra, gente, secularização. Secularização é tirar da mão da igreja e passar para a mão do governo, certo? Aboliu com isso a escravização indígena e tirou a tutela das ordens religiosas para que essa tutela ficasse nas mãos da coroa. Depois, o que acontece? 40 anos depois, esse diretório que libertava os índios acabou sendo abolido, certo? E aí, mais uma vez, no Brasil imperial aqui já, né? Não, ainda não é imperial, ainda é o Brasil português. Então, agora, dentro do Império Brasileiro, aqui dentro do governo de Portugal aqui, então nós temos os índios aí à mercê do governo. Tá vendo o histórico dessas leis? Enfim, para finalizar a última parte aqui, dentro do contexto já imperial. Houve a aprovação do regulamento das missões, que em 1845, né? Renova aquele diretório, que queria que os índios, de fato, fossem, então, assimilados enquanto brasileiros e que não pudessem ser escravizados mais aqui no Brasil. E aí veio a questão na República já, no contexto republicano, a criação do SPI, né? E aí o Estado brasileiro acaba sendo obrigado a cuidar do índio, né? Respeitando aquelas políticas indigenistas. Em 1952, nós tivemos um presidente chamado Rondon, né? Esse Rondon criou um projeto de um parque aqui na região do Mato Grosso, Parque Nacional do Xingu, para ter uma área de proteção dos índios. Desculpa aqui. Então, esse foi justamente aquele ponto, né? Índios esparramados aí no Brasil inteiro, eles tinham que ir todos para esse local aí. 67, criação da FUNAI. Se você conversar com seu pai, com seu avô, com certeza eles vão saber o que é FUNAI. Hoje não é tão mais famosa assim, mas era a instituição mais importante que garantiria a proteção dos índios, mesmo independente das ideias de outras pessoas.
com a FUNAI que, de fato, eles foram preservados, né? A FUNAI é uma instituição do governo brasileiro e ela tem o dinheiro, né, que era utilizado para cuidar dos índios. Questão de vacinas, questões de vários aspectos mesmo para cuidar dos índios ali. E aí, 1979, criação da União das Nações Indígenas. Foi uma tentativa, isso aqui já foi culminar lá na Constituição. Foi a primeira tentativa para fazer com que o índio pudesse, né, como a gente já disse, né, todas as leis anteriores, elas estão apenas para quê? Fazer com que o índio se integre no contexto brasileiro e seja um brasileiro. Mas não respeita tanto o índio na sua tradição. Nessa criação da União das Nações Indígenas, aí sim, aqui foi a tentativa de fazer com que o índio mantesse a sua cultura, para que o índio continuasse sendo índio. E que, na verdade, não deu certo aqui em 79, mas ocorreu em 1988, com a Constituição de 88. O que vocês acham dessa história? Alguém, se eu for perguntar na prova, né, numa prova escrita aí, vocês façam um histórico das leis do Brasil sobre a proteção do índio aqui no Brasil. Vocês já dariam conta de escrever alguma coisa, senhores? Bem resumidamente. Alguma coisa assim, eu não sei se estaria certo. Mas, basicamente, assim, já dá para vocês verem, né, que se hoje a gente tem cotas para índios entrar em faculdades, se hoje nós temos uma certa proteção ao índio, uma certa, porque não tem toda, né? Se hoje nós temos gente que quer defender que tenha que demarcar a terra dos índios e que a gente não pode entrar nelas. Às vezes a gente acha, tá dando muito direito para esse índio. Mas olha esse histórico aí. Essas tentativas de direito dado para ele, mas que não houve respeito ao índio, não houve valorização do índio, não houve proteção do índio. Houve justamente o contrário, né? De ataque. Houve justamente a situação de tomar dele aquilo que ele tinha dele. Certo? Certo. Vamos dar uma olhada aqui, porque aí logo a gente vai vendo aqui. Eu pensei que não ia dar também que entrar em Goiás, mas acabou que deu tempo, né? A gente vai, só olha esse quadro aqui, gente, olha. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, Goiás possui, é um dado atualizado, tá? 8.500 indígenas. É muita gente, não é, gente? Verdade. É muito, não é? Devido à quantidade da população brasileira, não. Não é nada, né? Não é nem 1%. Iporá tem 33 mil habitantes, né? Então, ou seja, é os habitantes do bairro Mato Grosso, é os índios do Goiás inteiro, né? Então, ou seja, é um número muito pequeno, é um número que na verdade foi totalmente assim, enfim, é um número muito pequeno, tá? Desses, apenas 336 pessoas vivem nas terras ditas indígenas. Olha o número, gente. Apenas 300 e poucas pessoas estão vivendo na terra indígena. Então, quer dizer que 8.247 pessoas estão vivendo fora das terras indígenas. Aonde? Nas cidades, por aí. Se vive na cidade, não tem cultura própria indígena, não tem as questões tradicionais próprias indígenas. Está vivendo no meio social, entendeu? Mas aqui no Goiás, por outro lado, também nós temos 5 reservas, tá vendo? 5 reservas indígenas, terras demarcadas para os indígenas, e nós temos nessas reservas 3 grupos. Aqui no Goiás nós temos os Carajás, nós temos os Aruanã, né? Carajás de Aruanã, nós temos os Tapuios do Carretão. Você sabe que Aruanã é perto daqui, não é tão longe aqui de Iporá, né? Temos os Tapuios do Carretão e temos os Avacanoeiros, da região de Minaçu, no Goiás. E aqui nós temos o território que foi demarcado, né? Então, lá na cidade, lá, Colinas do Sul e Minaçu, que é lá no norte de Goiás, tem declarada aí uma área de 38 mil, né?
E aí, o que acontece? A Avacanoeiros estão por lá, né? O povo Avacanoeiro. Na região de Nova América e Rubiataba, que também é lá no norte de Goiás, nós temos uma área de 1666, né? Que é lá na terra chamada Carretão 1, e em Nova América, Carretão 2, que está o povo Tapuia. Aqui na região de Aruanã, que é mais próximo de nós temos os Carajás de Aruanã, né? Então, cerca de terras registradas em 414 e 705, né? Que é no espaço aí da terra que está determinada para esse pessoal. Entendeu? Só para a gente ver essa localização aqui no Goiás. Beleza? Não sei se vocês já conhecem, e até a questão cultural, os aruanãs, eles entenderam que eles eram a evolução de um peixe, né? Existe o peixe aruanã e existe o povo tapuia de Aruanã, que entende que eles eram uma evolução do peixe. Inclusive, eles não comem o peixe aruanã que pesca aí no Araguaia. Esse peixe são os ancestrais deles na cultura. Certo? Uma curiosidade aí. Beleza? Veja aqui a questão da população, gente. Olha, nós temos aí, então, uma região aqui no centro-oeste. É uma região que, no centro-oeste, o Mato Grosso é um do estado que mais tem índios ainda. Então, nós temos aí uma concentração, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, com 56% ainda da população indígena do Brasil está lá no Mato Grosso do Sul. E nós temos aí eu não tenho os números aqui, mas essa parte vermelha representa o Mato Grosso, essa parte verde o Goiás e essa parte roxa o Distrito Federal. Então, aqui nós temos a distribuição desses indígenas aqui no Centro-Oeste. Certo, gente? Beleza? Ok. Estão comigo? Vamos fazer agora uma análise de um texto, né? Parece que alguém levantou a mão, deixa eu ver, não. Uma análise de um texto, do seguinte texto, para vocês verem do que esse texto está falando. Vai pensando, eu estou aqui no Jamboard, daqui a pouquinho eu vou liberar o link, né? Para que vocês possam dizer em uma palavra o que esse texto está dizendo. Então, nós vamos ler o texto, certo? Vamos ler o texto. Eu já vou compartilhar aqui com vocês no chat Não, na verdade, assim, vocês podem aqui, olha, só mostrando, gente, ó, na aula de hoje, aqui no início do texto, ali, material, vocês estão vendo aí, né? Vocês entram aqui, olha, discussão sobre o texto e interação no Jamboard. Vocês clicam aqui para entrar no Jamboard logo, certo? E daqui a pouquinho eu vou liberar para que vocês possam participar lá. Encontraram? Já tem gente que já achou? Beleza. Então, vamos conversar aqui. Vamos ler o texto. E assim que nós lermos o texto, eu vou liberar para que vocês colem as notinhas autoadesivas aí para dizer em uma palavra ou duas palavras, assim, o que esse texto está falando. Beleza? Vamos para a leitura do texto, então, agora. A política imperial, a gente já sabe o que é política imperial, né? São as leis do Brasil que foram feitas durante o período do Império. Só lembrando aqui, eu sou professor de história, trabalhando com vocês, quando é que o Brasil foi império? O período imperial brasileiro começou quando e terminou quando, meninos e meninas? Oi? Começou em 1822 e terminou em 1889. Certo. 1822 foi marcado pela... Proclamação... Não, Independência do Brasil. Justamente. Em 89, a proclamação... Proclamação da República. Justamente. Então, o Brasil teve esse período imperial, né? Período independente de Portugal, estabelecido o governo aqui no Brasil, certo? Então, a política imperial se baseava no extermínio indígena, certo? Que a gente diz isso sem aspas, sem medo. Então, durante o Império,
se fizeram bastante para que exterminasse os índios aqui no Brasil. Seja um extermínio físico, né? Como é que faz? Praticando genocídio. Eu vou matar, aprisionar, escravizar qualquer um que for dessa genia, né, indígena. Populações nativas, a partir do apagamento cultural. A outra forma de acabar com eles, uma forma é a física, outra forma é a cultural. Anula a cultura, tira deles a possibilidade do modo de vida, tira deles a possibilidade de uma linguagem própria, tira deles a possibilidade de ter uma religião própria. Essa política se concretizava quando tinha que catequizar os índios para que eles se tornassem cristãos. Era obrigatório, que compulsório, era obrigatório, eles tinham que ser cristãos. Isso foi fazendo o quê? Um processo de transformação gradual da população indígena, e essa população indígena que vivia lá, vivendo da terra, das coisas que se colhia e pronto, passou a se tornar um trabalhador rural. O índio começou a trabalhar ruralmente, não para ele, né? Mas para aqueles que estão determinando. O que justificou essa transformação da população indígena tribal para o ser trabalhador rural, né, foi as tentativas de inserção para que o índio entrasse, né, fosse inserido na sociedade imperial branca. Essa política foi fundamental na abertura para a entrada da migração branca no Brasil, né? Os brancos no Brasil precisavam dos índios para trabalhar, né? E os brancos entraram no Brasil para tomar as terras que antes eram indígenas. Alguma dúvida? Eu gostaria que todos que estão aí dentro, agora eu vou então liberar para que vocês colhem as notinhas. Coloca o seu nome, tá? Então, o que você sente com essa fala aqui? O que é isso? Do que está sendo dito aqui agora? Vamos colar as notinhas, atualizando, ok. Vocês são editores. Lembra, computador, aqui a notinha autoadesiva. Celular, clica no mais e vai lá em Stick Note. Stick Note. Escreve o seu nome, por favor. Oi? Você vai pôr o link no chat? Ah, não, tá no blog aí, mas eu vou pôr no chat também, não tem problema. Deixa eu copiar aqui. Aí Júlia, coloca o que é. Não é colocar só seu nome, não, gente. É colocar o que esse texto, o que você entendeu desse texto. Isso sim, 2 palavras. Professor. O que o texto está falando? Foi para o chat, deixa eu ver, vai carregar. Está no chat, está enviando ainda, carregou, está no chat. Pois não, quem me chamou aí? O Luiz fala. Eu queria saber como que faz para escrever no computador. Aqui, ó, do lado esquerdo. Pessoal, não risca não. Risca não. Ô, Bruno, você só colocou seu nome. Eu quero que você coloque, gente, e a Júlia também. Vocês escrevam o que esse texto está falando, né? Que assunto é esse aqui? Agora o Bruno arrumou. Certo. Aqui, ó, computador do lado esquerdo, a 4º item, que é nota autoadesiva. Obrigado, viu, por ter apagado. Eu vou organizar aqui diferente. Professor, no meu tá dando que não é possível abrir. Eu não tô conseguindo nem entrar. Não, eu vou ter que mudar aqui, porque alguém fez o favor de deletar. Vou colocar só o e-mail de vocês, aí se a pessoa fizer gracinha, eu não sei se foi gracinha ou se foi ingenuidade, a pessoa que fez por acidente.
mas a gente organiza isso aqui agora. Professor, foi eu, apaguei sem querer, apareceu um negócio em inglês, eu confirmei. Tá, não tem problema não. Não tem grande problema não, né? Vamos dizer. Professor, como é que faz isso pelo celular? Por agora tá bloqueado, mas eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui, né? O texto que nós lemos. Tá lá de volta. Eu vou pegar aqui o e-mail de vocês e só vou permitir... Não, então foi um acidente, a pessoa já assumiu, beleza. Então, veja bem, gente, olha aqui, computador, aqui do lado esquerdo, ó, Stick Note. Agora, quem está com o celular... Deixa eu ver se eu estou com o Jamboard aqui. Eu mostrei para vocês isso uma vez, né? E aí, a gente já... No meu ainda tá aparecendo que não é possível abrir o John. Eu também. Não, nem abrir? Não está possível nem abrir ou só não mexer nele? Não tá aparecendo nada. Eu já abri, só que tá aparecendo uns slides. O meu eu já enviei a resposta, mas não tá Pode aparecendo aí pro senhor. acontecer. Seguinte, agora tá meio travada a internet aqui, não sei o que vai... Eu vou ajeitar agora, mas pode acontecer que você tá aqui, ó, tem 6 slides aqui em cima, e aí você tá num em branco, né? Poxa. Não tá aparecendo nada. Eu entro pelo link que o senhor pôs aqui no chat. Certo, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu me tornar um apresentador. Eu vou mostrar como que a gente entra pelo... Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Agora, né? Olha lá, tá na minha tela. Isso aqui eu tô com o celular, tá? Eu vou lá no chat e vou pegar o Jamboard. Cliquei no Jamboard, vou abrir aí com o Jamboard. Só para a gente ver, nós estamos quase encerrando, faltam 10 minutos, 8 minutos. Então, beleza. Ó, tá vendo que eu tô lá com a minha coisa aberta. Veja lá em cima, tá vendo 1 de 6? Você tem que estar no 1 de 6. Se você tiver no 2, ó, vai aparecer nada. Então, nós estamos no 1 de 6. E aqui, agora, eu não posso fazer nada, por quê? Porque está bloqueado para a gente. Então, eu vou desbloquear para todo mundo aqui agora. E aí, você presta atenção aqui na minha tela, como que a gente faz para participar. Então, qualquer um agora pode editar, certo? Então... Olha lá, alguém está riscando, tá vendo? Dessa forma aí. Professor, de vez em quando eu tô saindo e entrando na aula, é porque a internet tá com um pouco de problema. Ok. Beleza. Aqui, você viu lá embaixo, olha, tinha aqui um lapisinho, né? Tá vendo esse lapisinho aqui, quem tá com o celular? Clica no lapisinho, clica no mais, olha lá, clicou no mais, e Stick Note. Na Stick Note, vou escrever meu nome, Caio. E eu vou falar aqui, ó, maldade contra
os índios no Império. Pronto. Eu vou então aqui, ó, aqui no Vzinho, salvei minha notinha e ela aparece aí para todo mundo. Ok? E já tem do Bruno, etc. Vamos voltar aqui. Compreendeu quem estava precisando saber aí? Ô, professor. Sim. No meu não tá aparecendo lapisinho, não. Ah, não. Alguém apagou de novo, gente. Mas tá bom. O texto vocês lembram, né? Talvez saia e entra de novo, porque o meu tava negócio lá antes do senhor desbloquear. Eu tive que sair e entrar de novo. Certo. Não, é porque alguém apagou o texto aqui outra vez. Mas tudo bem. Só de ficar passando aí o dedo aí, ó, você que tá passando o dedo aí, fica parecendo esse riscado, né? Não fica passando o dedo, não. Então, aqui eu tenho já, ó, a Isis Paulo escreveu, o Bruno escreveu outra vez, né, que ele tinha escrito aquela hora. Então, interesse, aproveitamento de incapaz, né? Ana Luísa escreveu questão sobre a injustiça. O que mais? Vamos colocando aí as questões que você está lendo desse texto. Alguém ainda não consegue colocar, meninos? Eu Não nem conseguiu entro no ainda? aplicativo. Não, então pode ser que você não tenha um aplicativo ou alguma coisa assim, né? Eu tô quase conseguindo. Então, vamos aprendendo. Professor. Ó, o Gabriel, deixa que eu tô arrumando, tá, Gabriel? O Marcos Vinícius, deixa que eu tô arrumando, tá? O Marcos Vinícius falou de desigualdade aqui. O Gabriel falou de desrespeito com o indígena. E Andra disse que questão injusta, né? Sem bondade contra os índios. O Pedro foi falar de abuso contra os índios, né? Está nesse texto, na política indigenista. Mais alguma coisa? Vocês são tantos? Ó, injustiça. Vai achar que eu arrumo, tá? A Júlia disse de injustiça Professor, também. até agora eu não consegui entrar, só tá aparecendo isso. Não é possível abrir o DIN. O Jamboard. Deve ser alguma questão de Queria configuração. saber eu sei como é que os portugueses. Eu queria saber como é que os portugueses teriam um pouquinho de bondade com os indígenas, né? É meio fora de questão. Um trem desse. Eles são muito aproveitador, né? Não, mas a forma que muita gente vê um vira-lata na rua era a forma que os europeus viam os indígenas aqui no Brasil. Entendeu? Então, Ô, professor, eu coloquei injustiça e não coloquei o nome aí, posso colocar de novo? Pode. Tem como você só editar o que você colocou, eu acho, viu? Vê se você clica na que você colocou, se você tem como mudar ela. Tá. Ó, o Gabriel Facholi falou de abuso. Eu acho que naquela época lá era, tipo assim, eu sei que tinha muita gente que só visava o dinheiro, né, o lucro, mas ao menos eles poderiam ter tratado eles com menos violência, com mais dignidade. Ao menos isso eles poderiam ter feito. E o caso, por exemplo, também da escravização negra, né? Você tem isso também, né? Outra coisa. Mesmo jeito, né? E na deles eu acho ainda pior, né? Uhum. É toda uma questão comercial ali, né? Desenvolvida. Então, gente, tá bom por hoje? Sim. Sim, professor. Professor, por que fica lá em Já cima tá escrito o nome do anônimo? Desculpa, eu não escutei o que você falou. Foi baixinho? Por que fica um monte de escrito lá em cima, um monte de animal? Tipo, tá escrito Não, koala. porque vocês não estão identificados aqui. A partir da próxima aula, eu vou colocar só o e-mail de vocês, aí aparece o nome de vocês. Então, no Google tem isso, entendeu? Tem alguém participando. Quem é? Um koala anônimo, é um elefante anônimo, é um porco-espinho anônimo. Entendeu? E é um pouquinho. Somos animais. Isso aqui é cada um de vocês, tá? Cada um de vocês que tá aqui, ó. Nesse momento aqui, eu tô com 28 pessoas aqui dentro desse negócio. Então, eu tenho o texugo, o dragão. Aí vai ser aqui, ó. Essa pessoa que é a Juliana. A Juliana foi essa cobrinha aqui, ó. Dragão anônimo. A Juliana acabou de fazer.
Aqui, ó, esse aqui é o reizinho. Aqui Não! O reizinho aqui é Ianda. Deixa eu ver o que é o reizinho. Aqui, ó, é o Ifitri Anônimo. Sei lá o que é isso. Entendeu? Vai, parece nasceu. A Jordana é um Somos animais. Deixa eu ver esse passarinho azul aqui. Aqui, dinossauro anônimo é a Jordana. E assim vai. Como Pessoal, você sabe quem é quem? É porque colocou o nome, né? Vocês colocaram o nome. Mas quando eu colocar o e-mail de vocês aqui em cima, aí vai aparecer só o nome de vocês mesmo. Então é isso, gente. Por hoje tem tarefa lá no portfólio, certo? Vocês podem fazer. Sim, senhor. Espero que vocês fiquem bem. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Professor, e a chamada? Tchau. Eu já tenho a chamada. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Boa tarde, professor. Fique com Deus. Amém. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.